Olá, somos a Convatec e através do Convatec Class temos o prazer de estar juntos com você neste momento virtual. Obrigado por ter aceito este nosso convite. Vamos dar algumas orientações antes de começarmos. Interaja conosco através do chat com seus comentários. Gostamos muito de ver você por aqui. Para enviar suas perguntas aos nossos palestrantes, temos a opção de perguntas e respostas. Aproveite esta oportunidade. Se você estiver no modo reunião, certifique-se de estar com o áudio fechado e habilite apenas nos momentos sinalizados pelos organizadores do evento. Obrigado por isso. Agora, se estiver no modo webinar, não se preocupe, seu áudio e vídeo estão automaticamente desabilitados. Tranquilo, não? Se a tradução simultânea estiver disponível, este ícone irá aparecer em sua barra inferior de funções. Para habilitar a tradução em sua língua, acesse este ícone e selecione seu idioma. Que demais! Caso haja instabilidade de conexão ou você detecte algum problema no áudio ou vídeo, estamos atentos ao chat. Você pode nos ajudar e informar. Responderemos sinalizando o que pode estar acontecendo. Tomara que tudo ocorra bem com esta internet, não é? Aproveite este momento conosco. Afinal, distância não significa ausência. Convatec. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana da Trino, eu sou enfermeira e assessora técnica da Convatec. E em nome da nossa companhia, agradeço a você por participar desse momento conosco. Hoje daremos continuidade à nossa programação com discussões voltadas aos profissionais de saúde, dedicados aos cuidados à pessoa com estomia. Seja muito bem-vindo, você está participando do segundo dia do nosso EcoCare Webinar 2020. O EcoCare é um encontro científico apoiado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional São Paulo e a Sociedade Brasileira de Estomaterapia SOBEST. Por conta da pandemia, essa nova versão do EcoCare está acontecendo em um formato um pouco diferente. Na primeira versão presencial, estivemos presentes em quase todo o Brasil por mais de 4 anos, compartilhando, ensinando e aprendendo sobre o universo das estomias. E neste ano, vamos unir todo o Brasil em uma forma virtual num só evento. É um prazer recebê-los aqui e esperamos que você aproveite e interaja com a nossa equipe e com convidados de hoje. Na noite de ontem, abordamos conteúdos relacionados ao cuidado no âmbito da estomaterapia, temas importantes para a atuação dos profissionais e na promoção de intervenções resolutivas, que, por consequência, melhoram a qualidade de vida das pessoas com estomia. Essa noite iremos complementar as informações com a abordagem relacionada aos cuidados intra-hospitalar realizados pela equipe multidisciplinar. Então vamos lá? No pré-operatório, por exemplo, avaliar, delimitar e marcar o melhor local para a construção de uma estomia destaca-se como importante passo para o êxito no processo de reabilitação. Dessa forma, pode-se evitar complicações, melhorar a adaptação do equipamento coletor e facilitar a realização do autocuidado. Para iniciarmos a discussão dessa noite com o tema Demarcação pré-cirúrgica e o impacto no processo de reabilitação, convido a enfermeira estomaterapeuta TISOBEST, Michele Rocha, que é mestre em Ciências pela Proeza Escola de Enfermagem da USP, membro pleno do WCT, membro do Grupo de Pesquisa em Estomaterapia, também da Escola de Enfermagem da USP, membro do Conselho Fiscal da SOBEST e coordenadora de serviços clínicos da Convatec Medical Care Brasil. Michele, seja bem-vinda. Boa noite, Mari. É um prazer fazer parte deste evento e trazer um pouquinho para vocês sobre a demarcação pré-cirúrgica e o impacto no processo de reabilitação. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na demarcação, sobre o atendimento pré-operatório. Quais são os principais objetivos, então, desse atendimento, né? É realizar a consulta de enfermagem, trazendo a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, que é o quê? A SAI, né? Então, quando a gente traz nesse momento a sistematização, a gente já vê o paciente como um todo. Orientar quanto ao ato operatório, o que vai acontecer naquele momento, o preparo prévio de uma forma geral, a estomia, os equipamentos coletores, aos programas de assistência, a associação de estomizados e a Declaração Internacional dos Direitos dos Estomizados, onde consta, né, a demarcação do local onde será implantada, então, a futura estomia.
fazer testes de sensibilidade aos equipamentos, né, se pertinente. Então, é muito importante que você traga tudo o que vai acontecer, tudo que vai mudar a partir do momento que ele entra numa sala cirúrgica. Eu me lembro quando eu comecei meu curso de pós-graduação em estomaterapia, há muito tempo atrás, que no primeiro dia a gente saía de lá com uma bolsa coletora. Então, o exercício do primeiro dia de aula era você sair com uma bolsa coletora e fazer a experiência de deixe o tempo que durar, se sinta um estomizado. E eu nunca me esqueci disso, já tem muito tempo, quase 15 anos que eu fiz essa pós-graduação, e naquele momento eu me senti estomizada, porque eu rodava 200 quilômetros para chegar em São Paulo de volta, naquele dia eu ia dar plantão à noite, e na hora que eu desci do carro, a bolsa saiu, ela descolou do meu abdômen, só que dentro tinha água, né? Eu já estava de branco para assumir um plantão e toda molhada, e naquele momento eu pensei, poxa, é só água, né? Então, quando eu me senti estomizada, a gente consegue se pôr no lugar do paciente e entender a importância de se explicar tudo antes, tudo o que vai acontecer antes. Bom, e aí existem fatores essenciais para essa reabilitação, né? São fatores de alterações emocionais, de alterações sociais, desajustes físicos, então tem todo o impacto no corpo desse paciente. Se é um paciente que tinha uma vida social ativa, aquilo vai mudar um pouquinho, pelo menos no início. E aí, um estômago mal localizado, além de dificultar o autocuidado, ele determina um efeito negativo nesse processo de reabilitação. Então, eu acho que esse processo todo de quando a gente consegue já trazer algo preventivo na vida dele com a demarcação, você já elimina algo para ele ter que se adaptar, né? Bom, quanto à reabilitação do estomizado, o objetivo básico da assistência de enfermagem, ele é muito relevante. Tem que ser planejado, englobando todas as fases desse tratamento cirúrgico. Então, desde a demarcação do estômago, da consulta de enfermagem, o que vai acontecer naquele intraoperatório e como é que ele vai sair daquela sala cirúrgica. A ansiedade do paciente acaba diminuindo com a veracidade dos esclarecimentos. Então, é difícil, por exemplo, se ele sofre um trauma e na urgência ele já vai para a confecção de uma estomia e ele sai de lá, né, com uma colostomia, uma ileostomia, sem saber como é que ele maneja, como é que vai ser dali para frente. Incentivá-lo a habilidades voltadas para o autocuidado. Então, ele tem que saber, ele tem que conhecer aquela parte do corpo que se modificou. E conhecer o meio cultural e religioso também desse paciente, porque acaba ajudando bastante nesse processo aí posterior. Opa! Bom, então, o que de fato é a demarcação? A demarcação é a determinação, ou seja, a delimitação. Passou um pouquinho mais aqui, desculpe. Acho que eu não estou conseguindo voltar. Foi. Desculpe, gente. Então, é a delimitação dos limites por meio do quê? Por meio de marcas. Voltamos, desculpe, ok. Bom, vamos lá. Então, demarcar a estomia na parede abdominal, ela significa delimitar uma região ideal, né, mais próximo do ideal, e proceder a essa demarcação com uma caneta especial, né, voltada para uso em pele mesmo, com o objetivo de quê? De favorecer, durante aquele ato cirúrgico, a confecção de uma abertura anatomicamente adequada, que permita a adaptação de dispositivos para a coleta dos efluentes com o mínimo de desconforto para esse paciente. Então, é a gente conseguir chegar mais próximo da reabilitação, né? E de uma adaptação mais favorável também a esse paciente. Por que se deve demarcar o local da estomia, né? Então, dentre todos esses fatores que eu falei anteriormente, a localização correta da estomia, ela constitui um direito da pessoa que irá se submeter a essa cirurgia. A United Ostomy Association, em 1978, publicou a Declaração Universal de Direitos do Estomizado, e nessa relação de direitos consta ter o local da estomia adequadamente
demarcado. Então, já vem de muito tempo que isso acaba trazendo benefícios. Quanto à localização correta, é um ensino e aprendizagem das atividades de autocuidado, isso vai acabar facilitando muito para o paciente, o ajustamento e a aderência desse dispositivo num corpo que talvez não seja tão favorável, né, para o uso de um coletor, ajudar a manter a integridade da pele peristoma. Então, quando a gente tem uma estomia num local que, né, que tem pregas, que tem acidentes anatômicos, você acaba dificultando e pode ter extravasamento de efluente, provocando dermatites, enfim, várias complicações. Você facilita o desenvolvimento das atividades de autocuidado. Se aquele paciente já está um pouco inseguro de querer mexer, querer manipular, e se tem um local que não colabora, ele não vai querer se desenvolver naquilo. Contribui para a independência física e também social, ele se sente mais seguro para continuar saindo, para buscar a sua qualidade de vida de volta. A facilidade, né, das adaptações dos próprios coletores e assegura melhor a qualidade de vida e aí, consequentemente, né, esse alcance, então, de uma reabilitação mais fácil. Onde a gente demarca, né? Então, existem o segmento intestinal, que pode ser exteriorizado, e as regiões do abdômen, onde podem ser demarcadas. Vale muito a pena uma conversa anterior com o cirurgião que vai fazer essa cirurgia para que você tenha certeza do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Então, se é só uma colectomia, se é uma retossigmoidectomia, se é ilho, se é colo, então tudo isso vai alterar o local. E aí você consegue ter mais oportunidades de demarcações. Então, se você sabe que ele vai fazer uma amputação de reto, né? Então, teoricamente, o estômago está ali no quadrante superior esquerdo, por que não fazer também no quadrante, inferior? Por que não demarcar também o superior? Você faz superior e inferior, porque o médico tem mais opções caso ocorra qualquer, né, dificuldade ali na hora da exteriorização, ele precisa de mais um ponto, né? Eu precisava que fosse mais em cima, mais abaixo, por conta da porção que eu vou ter que tirar, enfim. Então, é você ter opções para trabalhar. E aí, esse segmento vai te ajudar. Então, uma conversa prévia com o cirurgião acaba te auxiliando bastante. Quando o ilho é o local que vai ser exteriorizado, a gente tem o quadrante inferior direito, se é cólon ascendente, o quadrante inferior ou o superior direito, e aí vale as duas demarcações. Se é o cólon transverso, o quadrante superior direito ou o esquerdo, também vale as duas demarcações. Se é cólon descendente, então geralmente está no quadrante mais inferior esquerdo, que não me, né, limita a fazer uma demarcação um pouco mais central e uma mais inferior. E sendo cólon sigmoide, aí sim a gente acaba tendo o quadrante inferior esquerdo, tá? Opa! Aqui ele acabou indo um pouquinho além. Quem pode demarcar esse local de estomia? O médico pode, o enfermeiro especialista em estomaterapia pode, e o enfermeiro habilitado, capacitado também pode. Então, eu trago aqui um questionamento, né? Por que não habilitarmos e capacitarmos mais esses enfermeiros que estão nas instituições para que criem protocolos e rotinas para se demarcar? Muitas das cirurgias, elas acontecem nas urgências, então nem sempre você tem ali uma cirurgia marcada, eletiva, para que se possa ter tempo hábil para uma consulta de enfermagem e a demarcação. Mas vamos pensar, será que mesmo sendo uma cirurgia de urgência, não dá tempo de demarcar? Não dá tempo de, em 20 minutos, um enfermeiro habilitado, capacitado, que esteja no centro cirúrgico, que seja do próprio centro cirúrgico, da unidade de internação, chegar nesse paciente, colocá-lo sentado, abaixado, para que veja onde tem pregas, né, onde tem acidentes anatômicos e consiga definir um local mais próximo do que seja apropriado para que evite e previna, né, assim, as complicações que possam surgir, né? Para o médico é um pouco mais complicado, porque ele já encontra o paciente em decúbito dorsal, todo retinho, e ali ele não sabe se o paciente está com um abdômen avental, se ele tem uma prega ou não. Então, ali naquele momento, onde o paciente já está na mesa cirúrgica, é muito mais complicado. Então, eu acho que a gente deve, né, trazer, levar para as instituições um pouquinho disso, de por que não, né,
as pessoas se capacitarem para isso e olhar um pouco mais para essa questão da demarcação. É tão fácil, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer a anatomia do abdômen, né? Conhecer um pouco mais dessa parte de fisiologia também, claro, ter uma régua e ter uma caneta apropriada ali para a pele, tá? Então, basta isso para se fazer a demarcação. O que é importante, né? A orientação ao paciente sobre as etapas do procedimento, então, claro que você vai fazer a demarcação e ali você já consegue ter uma conversa dizendo o que vai acontecer antes da cirurgia, o que acontece, né, no intraoperatório, como ele vai sair daquela cirurgia, quais são as condições. Posicionar o paciente, então, em decúbito horizontal, dorsal, localizar o músculo reto do abdômen, porque é ali que a gente vai fazer a demarcação, é nessa área que o estoma é confeccionado, né? Escolha de um local com área de pele suficiente para a instalação de um dispositivo, lembrando que eu vou ter uma margem ali, né, depois daquele estoma, daquela estomia, então eu preciso de um local, né, de abrangência que fique longe da ferida cirúrgica, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. A manutenção, então, dessa distância adequada entre esse local selecionado para estomia e todos os acidentes anatômicos, incluindo a cicatriz, né, a sutura, incluindo toda essa região que a gente tem que deixar com margem. E uma visibilidade fácil do local demarcado, né, para estomia, né? Para quê? Para que facilite para o paciente na hora do autocuidado, isso vai ser importante. Quais são, então, as etapas de demarcação da estomia? Então, vamos lá, a gente vai dividir essa superfície abdominal em quadrantes, né? E identificar a linha da cintura e o músculo reto abdominal. Aí a gente estabelece o quadrante e a distância mínima preconizada, que é de 4 a 5 centímetros entre o local e os pontos críticos a serem considerados, ou seja, essas linhas, né, o umbigo, os acidentes anatômicos, as pregas. Uma coisa que ajuda bastante para poder localizar a musculatura abdominal é quando o paciente faz uma flexão, né, a cabeça junto ao tronco. Então, quando ele faz esse movimento, a gente consegue deixar ele bem delimitado, e aí fica mais fácil de poder fazer o desenho. Seleciona o local, vai marcar provisoriamente, adaptar o sistema coletor, então a gente coloca lá o sistema e solicita ao cliente que também tente visualizá-lo, manipular. Após essa confirmação, aí sim vai realizar a demarcação definitiva e pedir que ele realize alguns movimentos, por exemplo, sentar, levantar, verificando se é possível manuseio ou não. Tem pacientes tetraplégicos, paraplégicos, então esses pacientes que ficam mais tempo sentados, então é importante que sejam locais de bastante visibilidade, então a gente pede para ele sentar, né, abaixar, tudo isso precisa ser testado. Existem algumas circunstâncias especiais, por exemplo, os obesos. Para os obesos, é melhor que seja no quadrante superior, direito ou esquerdo, dependendo do segmento que vai ser exteriorizado, para permitir uma melhor visibilidade a ele, porque se ele tem ali um abdômen avental, como é que ele vai conseguir visualizar lá embaixo? É muito mais difícil. Para os emagrecidos, geralmente superior do abaulamento infraumbilical. Por quê? Porque a pessoa pode aumentar de peso. Se ela ganha peso, ela já não vai ter uma visualidade muito boa. E o uso da cadeira de rodas, como eu falei anteriormente, né? A gente tem que assegurar que aquela pessoa que fica sentada tenha também uma boa visão da sua estomia. Então, aqui eu mostro um pouquinho dos desenhos da demarcação que a gente faz, e essas são as etapas, então fica muito mais fácil. Aqui eu estou dividindo os quadrantes, né? Ó, dividir ele em inferior, superior, aqui todos acidentes anatômicos, aqui linha de cintura, e aí, ó, aqui quando ela faz a flexão, a gente consegue delimitar o músculo reto abdominal, então eu já sei que esse estômago vai ter que estar dentro do músculo reto abdominal, e aí eu começo, a partir desses pontos, a traçar os 4 ou 5 centímetros. Então, eu vou tirar esses 4 centímetros da linha do umbigo, da linha da cintura, e tudo tem que estar dentro da onde? Do músculo reto abdominal. Não importa que o meu coletor vai ficar lá para fora, o que importa é o estômago estar confeccionado aqui dentro, tá?
E aí eu posso fazer testes, né? Colocar aqui algo circular para que vá testando de acordo com as posições. Então, o paciente ficando de lado, quando ele se abaixa, né? Para não ter aquele perigo, por exemplo, de soltar, né, o equipamento. Aqui, ó, quando ela se senta mais, né, livremente, a gente pode ver as pregas. Então, a gente consegue determinar aqui o quê? Que aqui mais para cima não consegue, porque eu não vou ter espaço suficiente para aderência dessa base, então eu tenho que fazer um pouco mais para baixo. Então, essas são as etapas para que se tenha um bom local demarcado. E aqui, novamente, falando, né, de antes de eu ir lá e passar a caneta e deixar definitivamente demarcado, eu vou posicionar esse paciente de diversas formas para que eu garanta a fácil visualização dele, que esteja livre, então, das pregas e das dobras. E aí, esse é o impacto de um estômago que foi mal confeccionado, né? Ou seja, ele não passou por uma demarcação antes, ele não conseguiu ter essa oportunidade, e aí o local do estômago dele não ficou compatível com a visualização, né, da prevenção das complicações. Então, você imagina nessa primeira foto, né, eu tenho pouquíssima pele aqui de margem reta, plana, para poder colocar a bolsa. Eu vou precisar colocar vários outros produtos para que se chegue numa altura adequada, né? Enfim, então aqui também, ó, estou bem baixo, bem acima de uma prega, e então aqui eu tenho chances desse efluente passar por baixo da bolsa. Olha aqui como que esse paciente visualiza esse estômago, é muito mais complicado, né? Ele está bem voltadinho ali para a parte inferior. Então, esses são alguns exemplos dessa oportunidade que o paciente não teve. Bom, como considerações finais, a demarcação prévia do local não é um procedimento sistematicamente desenvolvido na prática do enfermeiro, então isso pouco existe dentro das instituições. E por quê? Né? Vamos refletir isso e vamos trazer essas ações para tragam para suas instituições essas ações, criem protocolos, nós estamos aqui também para auxiliá-los, para ajudá-los, para poder habilitá-los, capacitá-los a esse procedimento de demarcação. Por que não ter 20 minutos com o paciente antes da cirurgia para definir algo que vai durar por um tantão de vida aí, né? A importância dessa assistência de enfermagem em estomaterapia, ou não, que não sejam especialistas, mas de enfermagem, de se ter essa ação da enfermagem, né? Já que para o médico acaba sendo, sim, mais complicado, né? Nós acabamos, né? A gente fica mais perto do paciente nesse pré-operatório. E aí, é o impacto do pós-operatório, né? E o impacto ele não é só na vida social, como nós falamos lá atrás, não é, né, nas condições físicas desse paciente no emocional, é impacto financeiro para a instituição, é impacto financeiro para os programas das operadoras de saúde. Por quê? Porque ele vai utilizar muito menos material, mas ele vai usar menos material, e isso é maravilhoso para ele, porque ele vai trocar menos vezes aquele material, aquele coletor, e isso traz menos problemas para a pele dele. Então, a gente tem que pensar no lado de todos, não só da instituição, mas também na parte física, emocional, enfim, de um paciente como um todo, né? Isso realmente faz diferença na vida dele, faz muita diferença para a gente também, né? De um dever cumprido antes dele se submeter a algo que ele vai ter que se adaptar, se reabilitar, né? Então, fica aqui a mensagem da gente poder, né, juntos, unidos, poder auxiliar esse paciente num momento que para ele é bem difícil. Obrigada a todos e parabéns pelo evento. Muito obrigada, Michele, excelente a sua apresentação. Bom, pensando na assistência multidisciplinar, conhecer as técnicas cirúrgicas e as suas aplicações nos ajuda a compreender os aspectos fisiológicos que interferem no planejamento do cuidado e impactam diretamente na reabilitação da pessoa com estomia. Consideramos o que vimos ontem na apresentação da enfermeira Flávia sobre o perfil epidemiológico, sabemos que o câncer é a principal causa para a confecção de estomias. Portanto, para abordar o tema Estomias no tratamento oncológico, técnicas e aplicações, convido o Dr. Diego Greati Vaz da Silva, que é médico cirurgião oncológico pelo AC Camargo Cancer Center, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
integrante da Comissão Científica e da Comissão Hepatobiliar da SBCO Regional São Paulo, integrante do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Estadual Mário Covas e doutorando em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, também no AC Camargo. Dr. Diego, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Obrigado pela apresentação. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu queria primeiramente começar agradecendo o convite em nome da SBCO a participar desse webinar que a Convatec está organizando de maneira brilhante. Os temas abordados são essenciais para a prática clínica de quem mexe com estomias no dia a dia. E dizer que para mim é uma honra participar e poder compartilhar um pouco sobre a minha vivência e os cuidados que a gente tem durante uma cirurgia com a realização de uma estomia no paciente oncológico, principalmente, mas a gente vai abordar aqui também algumas outras indicações mais expandidas para a realização de uma estomia. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre técnicas e aplicações no tratamento oncológico. Eu vou dar uma passada geral sobre os tipos de estomia que a gente costuma fazer e as principais indicações, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, não tem nenhum conflito de interesse a ser declarado. Então, a estomia, primeiro vamos começar com algumas definições aqui. Deixa eu só voltar aqui que eu vou passar. A estomia, então, vem do grego estoma, que significa boca. É uma comunicação, né, uma criação de uma comunicação entre uma víscera oca e a superfície do corpo. Então, isso é feito, em grande maioria, através de um intestino, do próprio intestino do paciente, onde cria essa comunicação, sendo que a gente denomina ileostomia quando é feito no intestino delgado, normalmente no ilho, e uma colostomia no intestino grosso. Falando um pouco sobre a anatomia, para a gente nomear e posicionar cada uma dessas técnicas que a gente utiliza, a gente tem aqui o intestino delgado, que começa aqui no duodeno, e a parte final do intestino delgado chama ilho, que é o que a gente utiliza para fazer a ileostomia. Ele finaliza aqui no seco, que é a primeira porção do intestino grosso, sobe para o cólon ascendente, o ângulo hepático vai para o transverso, ângulo esplênico, cólon descendente, sigmoide e reto. Então, dependendo da localização da patologia desse paciente, é necessário fazer uma estomia no local adequado. Então, a palestra da Michelle foi super importante, né, nessas colocações, onde ela mostra para a gente que ela realmente dá opções. É muito importante para o cirurgião ter opções na hora da cirurgia, porque o planejamento cirúrgico é mas não significa que necessariamente o que a gente vai conseguir fazer na cirurgia vai ser aquilo de acordo com o planejado. A gente tem intercorrências na hora da cirurgia, achados diferentes, que às vezes a gente tem que mudar a nossa técnica, e isso vai de acordo com o paciente. Então, por exemplo, se a gente vai fazer como foi colocado pela Michelle, uma reto-sigmoidectomia, uma colostomia terminal, uma amputação de reto com uma colostomia terminal. Se a gente não tem cólon suficiente para fazer uma colostomia no quadrante inferior esquerdo, a gente tendo uma opção no quadrante superior, já facilita a nossa vida na hora da cirurgia. Então, isso é essencial para a gente ter essas opções e essa demarcação de estomia no pré-operatório. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre estomias intestinais, tá? As estomias intestinais, elas podem ser, como a gente colocou, no intestino fino ou no intestino grosso, sendo que no intestino fino ela pode ser em alça ou terminal, no intestino grosso ela pode também ser em alça ou terminal. A estomia em alça é aquela que a estomia terminal é aquela que vem com uma boca única, onde o intestino seccionado ele se exterioriza pela pele do paciente e a comunicação é feita através de uma boca única com a pele. E a estomia em alça é aquela onde a gente traz uma alça de intestino e faz uma estomia com duas bocas, onde uma das bocas é a proximal e a outra boca é a distal. Então, esse intestino ele tem uma continuidade através da estomia e ele acaba e termina nessa estomia e tem o segmento distal dele, onde vai dar segmento nesse intestino até a parte mais distal e normalmente até o reto, né? Então, essas estomias elas são feitas
Normalmente, as estomias de intestino delgado, as ileostomias são feitas à direita, e normalmente as colostomias são feitas à esquerda. É claro que existem exceções, principalmente de colostomias à direita, onde eventualmente é necessária a realização. Agora, ileostomia esquerda já é algo muito mais raro, que só deve ser visto na prática se algum paciente teve diversas complicações e foi necessário, enfim, alguma manobra heróica de uma endoscopia esquerda. Mas normalmente as estomias de intestino fino são à esquerda, à direita, e as de intestino grosso à esquerda. Então, vamos começar falando sobre a clássica colostomia terminal, onde ela foi primeiramente descrita, essa técnica, uma cirurgia de Hartmann, tá? Essa cirurgia de Hartmann, ela foi descrita inicialmente, a gente utiliza esse termo até hoje, onde inicialmente ela foi descrita para um tumor de cólon sigmoide, onde o coto retal é seccionado e sepultado na altura da reflexão peritoneal, e o cólon proximal, no descendente, é feita uma colostomia terminal. Tá? Então, é feita a ressecção dessa área, que é o segmento de intestino delgado, de cólon sigmoide. A artéria é ligada na origem, que é o nosso princípio de cirurgia oncológica, e esse segmento de cólon é ressecado. Por algum motivo, não é possível fazer uma anastomose, uma emenda do cólon com o reto, então é feita uma colostomia terminal e o reto é deixado sepultado lá embaixo, na pelve do paciente. Tá? Então, essa é a cirurgia de Hartmann. Aqui a gente pode ver o intestino se exteriorizando em única boca, uma colostomia terminal. Normalmente, aqui, como eu tinha falado, é à esquerda. Tá? E a gente tem indicações, né, para essa cirurgia, onde a principal... Deixa eu voltar um slide. Tá faltando um slide aqui, mas a principal indicação dessa colostomia é a própria anaplasia de cólon, tá? De cólon sigmoide ou de reto. E tem algumas outras indicações. Outra indicação clássica é diverticulite, onde esse cólon muitas vezes fica muito inflamado com divertículos, e durante o procedimento cirúrgico você não consegue fazer a anastomose por conta de contaminação da cavidade peritoneal, então você faz uma colostomia terminal e depois você acaba fazendo a reconstrução do trânsito desse intestino. Tá? A principal vantagem é que você utiliza cólon, né? Então as fezes formadas nessa região, as fezes exteriorizadas são fezes formadas, não tem irritação de pele, né? Mas a principal desvantagem dessa técnica é que na hora de reconstruir, você tem que fazer um procedimento cirúrgico muito grande novamente, com a abertura da barriga do paciente, mobilização de todo o cólon, para poder retirar essa estomia e levar esse cólon descendente lá para o reto para fazer uma emenda nova do intestino. Então, esse reto na pelve, que está seccionado, está sepultado na pelve do paciente, muitas vezes ele fica com aderências intensas nessa região, e com dificuldade de você encontrar esse coto retal para fazer uma anastomose adequada. Aqui agora apareceu, então. As indicações principais da colostomia terminal, amputação de reto, onde você faz uma ressecção de todo esse reto, secciona o ânus do paciente, faz uma rafia, né, aqui embaixo do períneo, e uma colostomia terminal definitiva, né, nesse caso uma amputação de reto é uma colostomia definitiva, anaplasia de reto distal sem coto suficiente para anastomose, onde você não consegue fazer a emenda, normalmente por insuficiência, um tumor muito baixo, né, onde você não tem reto suficiente para fazer a anastomose. Neoplasia de cólon esquerdo ou sigmoide, que normalmente tem complicação ou obstrutiva ou perfurada, né, com peritonite fecal, que você vai ter uma dificuldade de reconstrução imediata, onde às vezes é optado por fazer uma colostomia temporária e depois uma cirurgia de reconstrução. Muitas vezes também essa indicação aqui de paciente com uma intercorrência clínica no intraoperatório, onde você fazer a retirada do tumor e uma colostomia é um procedimento muito mais rápido do que você, depois de tudo isso, fazer a emenda do intestino. Então, às vezes, é optado por fazer esse procedimento por abreviação do procedimento cirúrgico em pacientes críticos, por conta de condições clínicas precárias. E a diverticulite, como eu tinha colocado.
Vantagens, pouca ou nenhuma lesão de pele, por você estar lidando com fezes formadas. Não tem perda de líquidos nem eletrólitos, pelo mesmo motivo. Desvantagem, dificuldade de reconstrução. E o odor das fezes, que são também fezes habitadas por bactérias e colonizadas, né? Então tem um odor mais forte. A próxima técnica que a gente pode utilizar é a colostomia em alça. Essa colostomia em alça, onde a gente puxa o intestino para fora através da parede abdominal, abre o intestino na sua parede anterior, mantendo a parede posterior íntegra, e a gente faz a maturação dessa colostomia em ambas as bocas. O aspecto final é mais ou menos como está exposto nessa figura C, onde a gente tem a boca proximal e a boca distal do intestino. A gente normalmente deixa a boca proximal um pouco mais alta e um pouco mais aberta do que a boca distal, exatamente porque ela é o nosso principal foco aqui de tratamento do paciente. E ela pode ser, então, realizada, a colostomia no intestino grosso, tanto a terminal quanto a distal, pode ser realizada em qualquer local do intestino. Então, o intestino vem para fora e volta e tem continuidade com o cólon mais distal. Então, a gente denomina a nossa colostomia de acordo com a localização onde ela foi feita. É uma colostomia no cólon ascendente, uma colostomia no transverso, onde a gente às vezes denomina como transversostomia, uma colostomia no cólon descendente, uma colostomia no cólon sigmoide, que também a gente chama de sigmoidostomia. Tá? Ela pode ser em alça ou terminal em qualquer um desses lugares. Na prática, a gente sabendo que é uma colostomia, independente do local, você já consegue lidar com esse paciente de maneira mais objetiva, sem grandes estresses, né? E as indicações, então, de uma colostomia em alça? Uma das indicações é tumor estenosante de reto, onde você faz a colostomia em alça para dar uma ponte para esse paciente fazer o tratamento oncológico. Ele vai para uma radio e quimioterapia neoadjuvante, que a gente utiliza em alguns tipos de tumores de reto, com essa colostomia já desobstruída, e depois que ele faz o tratamento de radioquimio, a gente faz um procedimento cirúrgico mais definitivo e faz uma ressecção desse tumor do paciente com anastomose, e depois, eventualmente, às vezes precisa de uma ileostomia também, como eu vou colocar mais adiante. Paliação também, então pacientes que têm tumores mais avançados, que eventualmente estão sangrando ou estão obstruídos também, ou às vezes até tumores irressecáveis por invasão de outros órgãos, onde o benefício oncológico não vai ser tão adequado para esse paciente, você retirar o tumor, uma cirurgia maior, você às vezes pode fazer uma colostomia em alça e tirar esse paciente da urgência, e ele vai acabar convivendo com a colostomia durante o tratamento para neoplasias mais avançadas. Para proteção de feridas perianais, a gente utiliza muitas vezes, e às vezes você faz procedimentos cirúrgicos com fístulas perianais, ou eventualmente síndrome de Fournier, onde é uma facete necrotizante que tem que ser desbridado toda a parte proximal das pernas do paciente, e você faz uma colostomia para proteger a região perineal e desviar o trânsito de fezes para o abdômen, e depois reconstrói. Incontinência fecal é uma indicação já mais dramática, né, para fazer uma colostomia, mas existe também relatos. E proteção de anastomose, né, onde, pelo mesmo motivo do tumor estenosante, às vezes você faz a ressecção do tumor, faz uma emenda e precisa desviar o trânsito desse intestino, e você faz uma colostomia protetora, mas normalmente a gente utiliza na proteção uma ileostomia. Tem descrito também a colostomia em alça, mas a colostomia em alça é um pouquinho mais chatinha de reconstruir do que a ileostomia em alça, por isso que normalmente a gente prefere a ileostomia em alça, como eu vou colocar um pouco mais adiante. Vantagens, então, pelo mesmo motivo da colostomia terminal, pouca ou nenhuma lesão de pele, não tem perda de líquidos nem eletrólitos, e ela é de mais fácil reconstrução em comparação com uma colostomia terminal. As desvantagens são os odores das fezes formadas pelo mesmo motivo. E a clássica ileostomia em alça, que na verdade na cirurgia eletiva, né, na cirurgia agendada, é o que a gente mais utiliza. Tá? A colostomia, ela também tem indicação, eu não coloquei, mas tem indicação em traumas, né, abdominais, às vezes traumas perfurantes, abdominais, por arma branca ou arma de fogo, você pode realizar com a colostomia, tanto em alça quanto terminal. Isso varia de acordo com o mecanismo de trauma, com o segmento que foi afetado, enfim. Aí tem uma série de outras coisas a serem ponderadas. Mas a ileostomia em alça a gente utiliza muito para neoplasias, tá? Então é um procedimento que a gente faz exatamente com o objetivo de proteger anastomoses, para essas fezes serem desviadas para essa região
e a gente faz uma emenda do intestino que fica sem a passagem de fezes. A gente chama de endoscopia de proteção. Tá? Então, a indicação, tumor de reto estenosante, pelo mesmo motivo anterior, você pode fazer uma ileostomia e na sequência o paciente faz uma radioquímio e vai para a cirurgia definitiva, você retira o tumor, faz uma emenda e mantém a ileostomia, protegendo essa emenda, como eu vou explicar um pouco mais para frente. A mesma coisa, proteção de feridas perianais, a gente utiliza menos a ileostomia, exatamente porque ela é um pouco mais agressiva do que a colostomia, por conta de perda de líquido, eletrólito, você está utilizando o intestino fino, onde essas fezes não vão passar pelo intestino grosso, então elas não vão ter absorção de água. E proteção de anastomose, que é a nossa indicação clássica. Para anastomose, que tem alto risco de fístula, como ressecção anterior de reto pós-radioterapia neoadjuvante, ou então anastomoses baixas, que são mais próximas do ânus, em torno de 6 centímetros ou menos, elas podem também necessitar de uma ileostomia em alça. A gente puxa o intestino delgado para a parede abdominal e faz a maturação em 2 bocas. Então, esse foi o primeiro trabalho que começou a mostrar para a gente essa importância da ileostomia. É um trabalho de 1997, um estudo clínico randomizado, tá? Onde eles pegaram pacientes e colocaram em 2 grupos. Fizeram uma cirurgia de reto, retiraram o tumor do reto pós-radioterapia, e aí, em metade dos pacientes fizeram colostomia, nesse estudo eles acabaram utilizando a técnica de colostomia em alça, e metade eles fizeram colostomia e metade não. E eles viram que, na verdade, os pacientes que fizeram colostomia tiveram uma taxa de reoperação muito menor do que os pacientes que não fizeram colostomia. Tá? Agora, a complicação de fístula foi praticamente a mesma dos 2 grupos. Então, o paciente com colostomia teve 7 fístulas em 19, o paciente sem colostomia teve 8 fístulas em 19. Então, isso não tem significância estatística para a gente. Mas as reoperações foram muito mais frequentes nos pacientes com colostomia. E os óbitos também, por complicações infecciosas da fístula, só foram presentes nos pacientes que não fizeram colostomia. Com isso, chegou a uma conclusão de que a estomia, a derivação do trânsito intestinal após ressecção de reto com anastomose, ela não impede que a fístula aconteça, mas ela gera uma fístula com menor gravidade, porque as fezes saem por aqui e acabam não passando pela emenda do nosso intestino. Tá? Eu só vou pedir desculpas, eu preciso colocar o computador para carregar só um segundo. Vamos dando seguimento. As vantagens da ileostomia em alça, então, ela é de fácil reconstrução, onde com uma incisão local aqui ao redor da ileostomia, você faz a reconstrução e coloca o intestino para dentro, sem precisar abrir novamente a cavidade intestinal do paciente. E desvantagem é que você tem grande perda de eletrólitos por conta dessa ileostomia feita no intestino delgado. Então, como as fezes não passam pelo cólon, pelo intestino grosso, tem uma baixa absorção de líquido. Então, muitas vezes você tem que usar antidiarreicos, como o Imosec, para evitar que esse paciente perca muito líquido pela ileostomia. E como ele tem o cólon presente, ele acaba perdendo um pouco de muco também via anal. Tá? Mas isso também não gera grandes desconfortos para o paciente normalmente. E a última técnica que eu vou descrever de trânsito intestinal é a ileostomia terminal, onde você puxa o intestino delgado, faz uma ressecção normalmente de todo o intestino grosso do paciente, não consegue reconstruir com o reto, e puxa a ileostomia terminal para fora, deixando ela maturada em boca única. Essa já é uma técnica muito menos utilizada na prática clínica. Indicação, então, é proctocolectomia de emergência, onde você não vai conseguir fazer essa anastomose do intestino, ou falha na reconstrução após uma proctocolectomia também, onde você retira o reto, todo o intestino grosso do paciente. Ou, eventualmente, casos de isquemia intestinal, que é uma patologia gravíssima, de urgência, e você acaba tendo que lançar mão dessa ileostomia terminal. Vantagem, então, nenhuma, tá? Ela é a menos vantajosa de todas as técnicas. Desvantagens da ileostomia: grande perda de líquidos eletrólitos e dificuldade posterior na reconstrução do intestino desse paciente. As indicações... desculpa aqui, então já entrando em outro tema. A estomia fantasma. Só para vocês terem ouvido falar, onde a gente faz uma cirurgia e durante a cirurgia a gente deixa o intestino fino do paciente só reparado para a pele. E aí, numa eventual deiscência de anastomose com fístula, você pode puxar esse intestino que já está selecionado, você puxa para fora e faz uma estomia.
Isso a gente vê muito pouco na prática clínica e não tem tanta importância. Agora, outro tipo de estomia são as estomias urinárias, onde por problemas do trato urinário, você acaba tendo que fazer derivação urinária para a pele do paciente. Então, aqui é um esquema representando, um vídeo representando uma cirurgia de Bricker, que é uma ureteroileostomia cutânea, onde você retira um segmento do ilho do paciente, faz uma emenda intestinal. Esse segmento de ilho com pedículo vascular, você faz a maturação na pele, como se fosse uma ileostomia, implanta os 2 ureteres na região posterior. A urina, que é excretada pelos rins através do ureteres, cai nessa bolsa ileal e dessa ileostomia acaba vindo para a bolsa coletora na pele do paciente. Então, essa é a que a gente chama de cirurgia de Bricker, né? Quando o paciente faz eventualmente uma cistectomia, retira toda a bexiga e faz uma reconstrução com Bricker, é exatamente essa técnica que a gente utiliza. Então, a gente faz a ressecção de um pedaço de intestino delgado com um pedículo vascular para ele antepérvio, faz a emenda intestinal, coloca essa alça intestinal na pele com os 2 ureteres emendados nela. Tá? Então, muitas vezes vocês vão ver esse catéter saindo pela ileostomia, pelo Bricker do paciente. E esse catéter, na verdade, ele está lá dentro do rim. Ele entra no intestino delgado, passa pela nossa emenda do ureter com o intestino delgado e fica alocado lá no rim, como se fosse um catéter de ducto J habitual, mas exteriorizado na pele. E ele serve exatamente para proteger a nossa emenda do ureter com o intestino delgado, evitando, nesse caso, as fístulas urinárias. Indicação: câncer de bexiga, cistectomia radical é a clássica. Fístulas urinárias, eventualmente pós-radioterapia para câncer de colo de útero, a gente pode precisar derivar o trânsito urinário. Bexiga neurogênica e incontinência também são técnicas já mais raras de serem utilizadas. E a colostomia úmida em duplo barril. Tá? A colostomia úmida, ela existe a colostomia úmida clássica e a em duplo barril, mas a clássica eu não vou nem entrar em detalhes porque hoje já não é mais utilizada na nossa prática, salvo raríssimas exceções. Mas o que vocês vão ver mais de derivação urinária é o Bricker ou a colostomia em duplo barril, onde você faz uma derivação intestinal e urinária ao mesmo tempo. Você pega o cólon do paciente e faz como se fosse uma colostomia em alça, mas aqui na região distal, ao invés de ter comunicação com o reto e o ânus do paciente, como habitualmente, a gente pega essa região distal, secciona o intestino e implanta os 2 ureteres nessa região distal, como se fosse um Bricker. Isso sai junto no mesmo orifício da pele do paciente, é a colostomia úmida. Então, pela boca proximal sai as fezes e pela boca distal sai a urina. E com isso, o ureter, que é uma área já mais limpa do que o intestino grosso do paciente, ele fica isolado de fezes. Então, claro que tem uma contaminação retrógrada, eventualmente, mas ele não faz parte do trânsito intestinal. Com isso, o risco de infecção dos rins pela nefrite ascendente já é muito mais raro. Então, essa colostomia é colostomia úmida, onde pelo mesmo orifício, uma boca sai fezes e outra boca sai urina. Indicações: exemplificação pélvica total, é a clássica, tá? Onde você faz, como na foto ao lado, você faz a ressecção da bexiga, aqui no caso uma mulher, útero com ovários e reto, mas interação pélvica total. E você tem que fazer derivação tanto urinária quanto fecal. Alguns serviços utilizam colostomia terminal de um lado e Bricker do outro, o paciente fica com 2 ostomias. Mas a indicação clássica da colostomia úmida, você faz uma colostomia única para o paciente para ter as 2 derivações simultâneas. Tá? E outra indicação também são as fístulas urinárias mais fecais após uma eventual radioterapia para colo de útero, por exemplo. Então, você faz a derivação dos dois trânsitos, tanto intestinal quanto urinário. Esse é o próximo slide. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. O cuidado com o paciente estomizado é de extrema importância, porque isso é muito comum na nossa prática, principalmente quem mexe com oncologia. Alguns tumores, mesmo que iniciais, podem necessitar de estomia, mesmo que provisória, no paciente. Então, é muito importante essa conversa que a gente está tendo, é muito importante essa passagem que a gente tem que dar para o paciente dos cuidados com a estomia e desmistificar esse mundo, né? Porque o paciente que ouve pela primeira vez a possibilidade de ficar com a tão temida bolsinha
o mundo cai para esse paciente. E muitas vezes não, mas eventualmente esse paciente pode se negar a fazer o tratamento porque não quer ficar com a bolsinha. E às vezes a gente não tem arsenal para evitar isso, a gente tem que fazer a cirurgia com a derivação. E alguns pacientes realmente negam e não são submetidos ao tratamento exatamente porque eles não têm interesse em passar por tudo isso. Mas, é claro, isso é raro, a gente com a conversa, mostrando vídeos e fotos e discussão e, eventualmente, grupos de pacientes ostomizados, isso tudo vai sendo desmistificado e o paciente vai conseguindo conviver mais com essa ideia e acaba aceitando o tratamento. Então, isso é muito importante, essa discussão que a gente está tendo, e passar isso para o paciente, como muitas vezes a pessoa consegue conviver de maneira praticamente normal com uma bolsinha de colostomia, por exemplo. E aquilo que no começo, que para o paciente que ouviu falar é um bicho de 7 cabeças, ele vai vendo que não é tudo isso. Ele tem técnicas, às vezes, eventualmente até para colocar tampão e ir para a praia, sem a bolsinha aparecendo, para alguns tipos de colostomia. Isso é possível. Então, a gente que faz isso, que faz as cirurgias oncológicas, a gente está lidando com isso no dia a dia. E eu queria parabenizar a vocês por essa discussão, pelo webinar, e pela presença de mais de 150 pessoas, 160 pessoas presentes agora, interessadas em cuidados com a estomia. Queria dizer que eu estou à disposição, eventualmente tendo dúvidas, ou querendo qualquer tipo de contato para qualquer motivo, então os meus contatos aí, a gente fica inteiramente à disposição em nome da SBCO. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Diego, foi excelente a apresentação. Dando sequência, aspectos físicos, psíquicos e sociais devem ser considerados, tanto na assistência quanto no processo educacional envolvendo o paciente e o núcleo familiar. O programa de acolhimento Me Plus com você tem como objetivo apoiar as instituições de saúde e os profissionais nessa tarefa desafiadora de forma gratuita e eficaz. Para nos contar sobre essa importante ferramenta, abordando o tema Programa Gratuito de Atenção à Pessoa com Estomia, um importante suporte para as instituições, convido Flávia Moraes, enfermeira graduada e pós-graduada em cuidados intensivos pela PUC Campinas e pós-graduada em estomaterapia pela Unicamp e, atualmente, responsável interina pelo Programa de Acolhimento Me Plus com você na Convatec Brasil. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença nesse segundo dia de evento, né, no nosso EcoCare Webinar. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre o programa. E eu trago uma reflexão aqui. Você já se perguntou, né, ou foi notificado de uma internação de um paciente com estomia, né, que ele teve uma complicação na pele, peristomia, por exemplo? Você já passou por alguma situação de estar no seu plantão, lá no pronto-socorro, e chegar um paciente com uma estomia, né, com equipamento descolando, ou até mesmo sem o equipamento? Bem, o que isso pode gerar de traumas no paciente e quais impactos, né, isso pode trazer no seu processo de reabilitação? E pensando, né, na nossa proposta, pensando no processo de reabilitação, a proposta do programa, né, é exatamente auxiliar nesse caminho da reabilitação, né? A gente precisa que o nosso paciente tenha acesso à informação, acesso à educação. Ele precisa saber o que está acontecendo com ele. Muito bem colocado, né, pelo Dr. Diego, que às vezes muitos pacientes podem, muitos não, né, mas às vezes acontece dele recusar um tratamento e às vezes é o que está faltando, uma simples informação. E muitas vezes, né, quando a gente está nesse processo de educação, acesso à informação, a gente sabe que o paciente não vai entender tudo numa primeira orientação, né, numa primeira vez que a gente conversa com ele. E aqui, levando para o momento pós-estomia, né, quando a gente faz uma orientação, por exemplo, beira-leito, são tantas informações ali, né, acontecendo ali, que às vezes o paciente não absorve tudo, né? E aí quando ele chega lá em casa, ele vai se deparar com algumas angústias, ele vai lembrar, né, às vezes da sua estomia,
e às vezes ele já está tendo até uma complicação. Então, quando a gente fala, né, do acesso à informação e educação, a gente tem que pensar sempre no paciente como um todo, né, e tem que fazer uma avaliação individualizada, muito bem colocado também ontem pela Silvinha, né, que a gente tem que fazer a escolha do equipamento adequado, pensando principalmente na proteção da pele, né, reduzindo essas complicações e também pensando no processo do autocuidado, o paciente vai ganhando segurança para realizar esse cuidado e melhorando o seu processo de reabilitação, né? E com isso também a gente pode pensar em redução de custos, né? A melhoria dos indicadores da assistência, por exemplo, e otimização da rede de serviços. Só compartilhando aqui, né, uma experiência, um case de sucesso e os impactos positivos do acompanhamento de pacientes pela experiência que temos na clínica da Convatec na América Latina, né? A gente traz aqui que 6 meses, né, de acompanhamento e referências do paciente, desculpa, o que a gente traz de dados aqui nesse slide, né? Que o acompanhamento do paciente, né, nos mostrou que a gente conseguiu reduzir o tempo para que ele fizesse a reconstrução intestinal, por exemplo, com uma ileostomia temporária, né? A gente conseguiu identificar, isso falando de uma rede privada, a gente conseguiu identificar, desculpa, gente, tinha travado aqui. Agora sim. A gente conseguiu reduzir esse tempo que o paciente precisou para fazer uma reconstrução intestinal. A gente sabe hoje, por exemplo, que no SUS o paciente pode demorar 1 ano, 2 anos, e às vezes até mais para essa reconstrução. Temos também, né, um dado de custos, então, da redução em 30% dos custos de insumo utilizados, né, por causa de complicações peristomia. Tivemos também, né, 100% aí das resoluções das lesões de peles em menos de 20 dias. E teve uma pesquisa, né, com os pacientes, que é um indicador do programa, e sim, ele melhora, ele relata a qualidade de vida. Desculpa. E o que o programa faz, né? O que a gente faz? O que o programa com você, o MiPlus com você faz? Ele contribui para a reabilitação, orientar o autocuidado ao paciente, né? Cuidador e família, informar a pessoa com estomia sobre os seus direitos e auxiliar na escolha do equipamento coletor. Mais uma vez, facilitando o processo de reabilitação. E o que a gente quer, né? A gente quer, essencialmente, né? A gente quer e a gente trabalha para que o paciente sejam mais que suas estomias, né? A gente acredita, né? E é um compromisso da Convatec fazer com que esse paciente seja mais que sua estomia. A Convatec, né, trabalha diariamente com pessoas com estomias e com profissionais de saúde. E, novamente, né, aqui a gente tem que entender o paciente como um todo, a gente tem que ter um olhar holístico, a gente tem que celebrar cada pessoa, reconhecer, né, os indivíduos, e a gente tem que empoderar, né, esse é o objetivo do nosso programa. A gente quer empoderar e contribuir com a reabilitação dos nossos pacientes. E fazemos isso. Opa. E aí eu vou mostrar um pouquinho de que forma que a gente pode construir e contribuir com a sua reabilitação, né? Nós temos uma plataforma, né? Nós temos 5 pilares de serviços interligados para contribuir com a reabilitação da pessoa com estomia. E a gente vai navegar aqui um pouquinho
nesses 5 pilares. Passando aqui pelo cuidado, é a visita, né, do enfermeiro especialista, que pode ser realizada na casa do paciente, no hospital, no ambulatório, numa associação, por exemplo. E qual que é esse papel, né? Auxiliar na escolha do equipamento mais indicado, entregando material didático para facilitar também o entendimento do que é uma estomia, como que foi construída, o que a gente pode levar de informação esse paciente recebe nesse material didático, né? E também, de novo, né, o suporte para sua reabilitação. Eu acho que travou aqui. Agora foi. Pronto, agora sim. Quando a gente fala do pilar suporte, né, a gente conta aí com especialistas disponíveis por telefone, e-mail, para tirar qualquer dúvida, né, que você, profissional, pode ter, ou que o paciente também possa ter, né? Além também, quando a gente faz o atendimento desse paciente, a gente disponibiliza nosso celular, ele pode, o tempo todo, ter esse suporte com a gente, né, para tirar alguma dúvida, às vezes do equipamento, às vezes da pele, às vezes no momento da troca, né? Então, a gente dá todo esse suporte para o nosso paciente. Pensando aqui em respostas, né, o pilar resposta é um recurso que abrange, né, tudo que você precisa saber sobre a sua estomia, né? Então, além da gente entregar para o paciente material didático, né, que vai facilitar o seu entendimento, a gente também tem canais que podem dar respostas para esse paciente. E também você, profissional, também pode contar com a gente, né? Dúvidas sobre estomias, a gente está também à disposição. Aqui, quando a gente fala estilo, a gente traz muito para o estilo de vida, né? E aqui não é no momento da alta, por exemplo, que a gente vai falar para o paciente, olha, você pode colocar um biquíni, você pode entrar no mar, você pode entrar numa piscina. Isso é ao longo, né, das semanas, ao longo da sua recuperação, ao longo talvez até dos meses, né? Às vezes os pacientes falam, mas eu posso usar uma calça jeans, né? Eu posso usar uma saia, e não existe uma regra, né? E esse pilar está aqui também para suportar, né, nesse processo de reabilitação e para que o paciente se sinta melhor com a sua estomia, né, e com o seu estilo de vida também. E quando a gente traz para a comunidade, né, o pilar comunidade, o que a gente quer, né, com esse pilar? É colocar o paciente de frente com outros pacientes que também têm uma estomia, né? A gente sabe que quando tem histórias parecidas ou histórias inspiradoras, isso pode facilitar o processo de reabilitação. Ele pode entender que ele não está sozinho. E aqui a gente fala muito das associações também, né? De grupos de estomizados, dos movimentos que tem, então grupos às vezes de Instagram, Facebook, das associações que tem na cidade de cada um. Então, isso facilita também o processo de reabilitação. E o programa Me Plus com Você tem parcerias, né, com as instituições, né, qual é a intenção, né, dessas parcerias, o que a gente quer com essas parcerias? É levar a qualificação do serviço da instituição de saúde, minimizando as complicações, né? Por exemplo, da indicação de um equipamento mais assertivo, informações relevantes à nova condição de vida, por exemplo, do paciente, atendimento
beira-leito, através de um profissional especializado, né? Ou o atendimento pós-alta. Muitas vezes, o hospital tem especialista, tem um ambulatório de estomaterapia, por exemplo, e aí esse atendimento do Me Plus com você vai ficar de suporte para a gente fazer o atendimento na casa do paciente, né? Lembrando que às vezes no momento da alta ele ali está focado em outras coisas, o enfermeiro especialista fez a orientação, mas quando foi para casa surgiu alguma dúvida, a gente também pode fazer esse atendimento. Ou também beira-leito, né, no sentido de a gente faz o atendimento já dentro do hospital, a gente identifica situações, por exemplo, hoje pela manhã eu faço alguns atendimentos dentro de uma instituição e foi identificado um desabamento. E qual que é a vantagem de você identificar um desabamento já dentro do hospital? Você já chama a equipe médica, já chama, né, a equipe multiprofissional e a paciente passa aí para uma reabordagem ainda intra-hospitalar, né? E a gente evita talvez uma sepse, né, ou um agravamento maior dessa paciente. Mais uma vez, né, eu reforço a importância da educação, da informação que contribui para a reabilitação do paciente. E o programa Me Plus com você, né, ele é algo a mais para o paciente. A gente soma forças, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? A gente quer somar forças e conte conosco, né? Nos procure e deixe o seu paciente fazer parte desse universo. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Excelentes conteúdos apresentados, agradecemos a todas as palestrantes pela contribuição na construção do nosso conhecimento. E agora, para concluir nosso evento, eu gostaria de convidar a professora Néria Invernizzi da Silveira, a professora Rita Domanski e o Dr. Diego Greatti a abrirem seus microfones e câmeras para as considerações finais sobre o tema assistência multidisciplinar na atenção à pessoa com estomia, aspectos essenciais. Iniciaremos a discussão com a professora Néria. Professora, fique à vontade. Mariana, muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço a Convatec e agradeço a todos que estão nos prestigiando nesse EcoCare, que é de tamanha importância, que é na assistência da pessoa com estomia, tendo hoje conosco o Dr. Diego, que é a parte essencial também na confecção de uma estomia. Para tudo isso, a gente não pode deixar de esquecer que tudo começou com uma pessoa que tinha uma estomia e ela, junto com o seu médico, a senhora Norma Gill e o Dr. Turnbull, nos Estados Unidos, formaram pessoas que pudessem cuidar de pessoas com estomias. Profissionais hoje que, tanto na estomaterapia como na equipe multiprofissional, estão pensando na qualidade de vida dessa pessoa que ela pode ter com uma estomia. É uma forma diferente, mas é uma nova forma de viver. Se foi feita a estomia para viver, então vai se viver. Com isso tudo, eu queria complementar da equipe multiprofissional as tecnologias do conhecimento, tanto cirúrgico quanto do conhecimento das pessoas com estomia e o conhecimento dos enfermeiros, que são as pessoas que estão mais próximas do paciente 24 horas por dia. Para isso, Norma Gill e Dr. Turnbull iniciaram os cursos de estomaterapia. No Brasil, hoje, nós temos cursos com enfermeiras especialistas tituladas pela SOBEST e cursos que vão dar, claro, uma visão maior e uma parte prática de conhecimento maior, onde teremos mais tempo para discussões. Gostaria de dizer que qualidade de vida de uma pessoa com estomia no abdômen do lado esquerdo
ela pode também se beneficiar de um procedimento chamado irrigação de colostomia. E esse procedimento ele vai ser discutido no Congresso Paulista de Estomaterapia, agora, dia 10, 11 e 12 de dezembro. E aí eu convido a todos, e finalmente eu agradeço por estar nessa equipe da Convatec no EcoCare, conhecendo profissionais todos ligados para que o paciente tenha uma qualidade de vida e ele possa se beneficiar de equipamentos e de outros procedimentos de grande competência de uma equipe multiprofissional. Estou à disposição, meu e-mail ficou para qualquer pergunta ou qualquer esclarecimento. E agradeço mais uma vez a presença. Abraço a todos e até o congresso, quem puder ir. Passo a bola agora para a querida Rita Domanski, que estamos na discussão de vida de pessoa e qualidade de vida de pessoa com estomia há alguns anos. Então, Rita... São bons anos, né, Nélia? Uns bons anos. Isso tem mais de 20 anos, não pode nem contar o resto dos 20, né? Completar para a gente ter essa noção. Eu acho que a Nélia foi muito feliz naquilo que ela colocou, né? Eu acho que o conjunto de informações que foram trazidas para esse evento, elas são complementares. Eu acrescento aí, porque eu acho que não só assistência multiprofissional, mas a capacitação de enfermeiros. Eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo, ela nunca quis fazer o curso de estomaterapia, mas é a melhor estomaterapeuta, não estomaterapeuta que eu conheço. Ela é hábil naquilo que ela faz, ela tem uma facilidade, mas porque ela gosta daquilo que faz, e a gente só faz bem aquilo que a gente gosta. E isso é uma coisa que é muito difícil a gente encontrar pessoas que gostem de assistir esses pacientes, porque a gente acaba casando com eles, porque eles, a partir do momento que você estabelece um elo com eles, eles ficam com a gente e são extremamente participativos naquilo que você propõe a fazer. Mas eu ainda acrescento uma pimentinha no molho, que é a questão do estômago bem construído. O Dr. Diego foi muito feliz nas colocações, foi uma apresentação brilhante, inclusive da colocação dele, de que muitas vezes a gente reclama da posição do estômago, mas a gente sabe que às vezes o achado cirúrgico, né, doutor Diego, não permite ao cirurgião colocar o estômago exatamente onde foi demarcado, e até muito interessante, porque daí ele sai do centro cirúrgico e fala, a primeira coisa que ele, por enquanto, não deu para colocar onde você marcou, eu coloquei o mais próximo que eu consegui. Mas eu tenho muita preocupação, doutor Diego, e depois eu queria que se você pudesse complementar isso, é a questão da formação dos médicos, porque eu trabalho no hospital universitário, e são geralmente cirurgias longas, e às vezes o próprio cirurgião deixa para o residente fazer o estoma, e o estoma tem, assim, o paciente, para o paciente, é fundamental ele ter ele bem construído cirurgicamente, porque o cirurgião vai atendê-lo naquele momento e talvez nem o veja mais, mas ele vai conviver com aquele estômago, se for permanente, o resto da vida dele. E isso tem um impacto na qualidade de vida, porque, felizmente, nós temos equipamentos, adjuvantes, que nos permitem algumas correções, mas algumas delas nós precisamos urgentemente dos cirurgiões, e pelo sistema de saúde que a gente enfrenta, que a gente tem um quantitativo maior desses pacientes, eles não conseguem ser colocados imediatamente à frente de um cirurgião que faça a correção, às vezes, que é preciso. Então, a gente tem esse olhar muito interessante, eu achei muito interessante quando as meninas colocaram também a questão a Flavinha colocou agora, da orientação pré-operatória. No hospital oncológico a gente consegue fazer, mas como eu trabalho, nós somos referência para alta complexidade, então para a gente já vem
ou os que já operaram estão complicados, ou aqueles abdômen agudo absurdos. Então, que a gente não consegue demarcar, quando o paciente acorda, ele já está com estoma. Eu acho que existe uma necessidade grande para que essa qualidade de vida, ela tem que começar no pós-operatório. E muitas vezes a gente vê esse paciente deixado de lado e ele não é orientado no transcorrer do pós-operatório para as necessidades que ele precisa ter em mente. Muitas vezes o profissional não identifica quem vai ser o cuidador desse paciente, e o acolhimento que ele tem na família, o acolhimento, a forma como ele é reintroduzido na família e posteriormente na sociedade, tem uma implicação muito séria na vida dele, para que ele realmente se sinta apto a estar no convívio social. Então, acho que a minha contribuição é essa: escutem os seus pacientes, atendam às necessidades dele, porque, na verdade, não existe um leque enorme de equipamentos, inclusive os irrigadores, como a Nélia colocou, para aqueles que têm colostomia terminal do colo esquerdo e que também precisam de uma aprovação do cirurgião para que eles possam ser submetidos a esse procedimento, que é uma técnica que não pode ser feita por qualquer profissional, porque a gente pode fazer uma perfuração desse intestino. Então, os pacientes, a gente tem esse leque. Então, as pessoas também precisam entender que esse leque não é para dificultar ou favorecer uma empresa ou outra de vender produtos. E sim, esse leque nos proporciona uma assistência mais adequada às necessidades individuais desse paciente. Então, olhem para os seus pacientes, conheçam os seus pacientes, eduquem seus pacientes, e eles vão estar extremamente bem cuidados e com uma qualidade de vida boa. E o que você acha disso, doutor Diego? Perfeito, professora Rita e professora Nélia. A gente não dá a devida importância para a estomia durante a formação. Então, você não tem o contato devido com a realização da estomia. É um procedimento muito simples, tecnicamente falando, cirurgicamente falando. Então, você puxa o intestino para fora e faz uma maturação do intestino na pele. Tecnicamente é muito simples, mas isso vai impactar para o resto da vida do paciente, como vocês mesmos colocaram. Mesmo a estomia provisória, ela impacta diretamente durante um período importante do paciente, pode tornar a vida daquele paciente, arruinar a vida desse paciente, né, se for mal feita. Então, principalmente na formação generalista no Brasil, que ela ainda é muito negligenciada, né, a gente não tem contato com esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui hoje. O médico não tem esse contato nem na faculdade, nem na formação de cirurgia geral. Eu fui ter muito esse contato durante a formação oncológica. Então, na formação oncológica, que a gente lida diariamente com os pacientes ostomizados, esse cuidado no AC Camargo, onde eu fiz minha formação, é muito intenso. Então, todos os pacientes que vão fazer estomia passam por avaliação prévia com o enfermeiro especializado, fazem demarcação na véspera da cirurgia, e isso tem uma aceitação muito maior para o paciente da estomia que ele tá recebendo no procedimento cirúrgico. Agora, realmente, a formação geral, nos hospitais gerais, principalmente hospitais de periferia, a realização da estomia é muito negligenciada. Isso, tanto da parte do cirurgião, como você mesma colocou, ele muitas vezes faz um procedimento cirúrgico e deixa o residente para fazer a colostomia, porque, como eu disse, tecnicamente é muito fácil. Mas é exatamente isso que vai impactar no paciente, né? Assim como a gente diz que o paciente olha, a gente tem que caprichar nos pontos da pele, porque é isso que ele vai ver, né? Não importa o que você fez lá dentro, ele vai ver o que está no ponto da pele. A estomia é a mesma coisa, o paciente vai estar de olho no dia a dia e vai estar em contato e aquilo vai interferir diretamente na vida dele, né? Mas a colocação de vocês foi perfeita. Eu tenho a acrescentar novamente um parabéns à organização do evento e às palestrantes, a vocês pelas colocações. E assim, é extremamente importante essa discussão que foi feita tanto ontem quanto hoje, na melhora da qualidade de vida desse paciente, porque a gente muitas vezes fica sem arsenal. Claro que o médico não quer fazer, o cirurgião não quer fazer estomia no paciente, mas muitas vezes isso é necessário.
E a gente né, se põe no lugar do paciente que está recebendo essa bomba na mão naquela consulta. Não é raro o paciente chegar na primeira consulta, ele acabou de fazer um diagnóstico de câncer de intestino, não sabe nem se vai ter que operar, mas a preocupação dele é com a bolsinha. O doutor vai ter que fazer bolsinha? Olha, eu não sei nem se vai precisar operar, mas a gente vai chegar lá durante a conversa. Então, o tema é sempre abordado, a possibilidade. Toda vez que a gente vai para uma cirurgia que vai ter manipulação do intestino, a gente entra nesse detalhe com o paciente sobre a possibilidade, e sempre que essa possibilidade é algo mais real, a demarcação é realizada, o paciente passa em consulta, enfim. Isso a gente tem uma programação pré-operatória, mas algumas intercorrências durante a cirurgia podem necessitar, e a gente tem que, assim, até para... Eu aprendi muito com essas apresentações sobre demarcação, isso também é algo que a gente deixa exclusivamente na mão da enfermeira, né, especializada, mas muitas vezes durante a cirurgia você se depara com situações que levam à necessidade de fazer uma estomia. E o cirurgião tem que ter esse preparo também, isso é super importante para na hora, mesmo com o paciente deitado em DDH e reto, sem prega, no abdômen, mas você saber minimamente aonde essa estomia poderia ter mais chance de ficar melhor adaptada em um lugar do que outro. Então, eu queria agradecer ao convite em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Regional São Paulo, essa parceria com a Convatec, e dizer também que eu estou inteiramente à disposição de quem precisar, de quem tiver dúvidas ou para qualquer outro assunto aí. Obrigado, Ju. Poxa, pessoal, muito obrigada pela contribuição de vocês, pelas considerações finais. Tenho certeza que agregou muito no dia a dia de quem está aqui nos assistindo. Bom, pessoal, chegou ao fim o nosso evento, o EcoCare. Muito obrigada a você que ao longo desses 2 dias acompanhou o nosso EcoCare Webinar 2020, a nova versão do nosso encontro científico Convatec Ostomy Care. Nós sabemos da importância que esse conteúdo científico tem e das evidências clínicas, e esperamos que essa atualização possa refletir de fato na melhoria da qualidade da assistência aos nossos pacientes, quem realmente precisa da gente. E deixamos aqui o nosso agradecimento a todos os palestrantes que conduziram os temas de maneira brilhante, e eu não posso deixar de agradecer também a equipe técnica e de suporte da Convatec pelo excelente evento. Lembrando que, para quem ainda não teve oportunidade, deixo aqui o convite para todos explorarem o nosso Centro de Convenções Virtual. Nesse espaço você encontrará informações, materiais educativos para download e uma área interativa. Todo esse conteúdo foi elaborado para auxiliar o seu dia a dia e preparado com muito carinho pela nossa equipe. Não perca essa oportunidade, aproveite. Você já sabe, mas não custa lembrar que a Convatec também está presente nas redes sociais. Portanto, aproveito para convidar todos vocês a se inscreverem em nossas redes sociais para mantermos sempre um contato ativo. Afinal de contas, distância não significa ausência. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.